Amada juventude, a paz do Senhor. Queria, por gentileza, abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículos de número 1 até o versículo de número 4. Eu tenho alguns minutos e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Todos encontraram Isaías 64, versículo 1 a 4, digam sim. Ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Coisas terríveis que nunca esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem pode dizer amém? Meus amados irmãos, este é um dos textos sagrados que, como toda a Bíblia Sagrada, é empolgante, mexe conosco, porque nós estamos diante de uma porção bíblica de talvez um dos maiores videntes que o mundo já conheceu. Na verdade, a ele, ao profeta Isaías, é atribuído o título de profeta maior, porque por mais de 5 décadas ele exercera um ministério profético, um ministério extraordinário, não obstante tamanha perseguição, e que por finalmente tenha sido cerrado ao meio por ordem do rei ímpio Manassés. Mas a vida do profeta Isaías é uma vida interessante, sobretudo por tudo que ele representa para nós. Existem algumas características deste homem. Por exemplo, Isaías é conhecido como profeta do fogo. Sim, ao lado de Elias, o profeta do fogo, Isaías também, ele figura na história como o profeta de fogo. São mais de 32 referências mostrando o ministério acompanhado de uma manifestação sobrenatural de Deus, manifestação de fogo. Quem pode esquecer o capítulo de número 6? No ano em que morre o rei Uzias, Deus trata com este homem e trata de forma muito particular, muito gloriosa. E dos seus lábios flui aquilo que nós conhecemos como a confissão de uma fé verdadeira, de uma conversão genuína, de alguém que foi impactado por Deus e a partir disto ele vê coisas gloriosas. A exemplo, ele vê que o vestido do Senhor enchia o templo, e isto é significativo, talvez não para nós os orientais, mas para os ocidentais, não para nós os ocidentais, mas para os orientais isso é muito comum. Quanto maior fosse a vestimenta de um guerreiro, isso significava que ele logrou gloriosas vitórias, alcançou grandes vitórias. Então Isaías está dizendo que o Deus desta juventude é sem dúvidas um grande guerreiro e vencedor para todos sempre. Número 2, todas as vezes que um homem era visto com uma vestimenta longa e comprida, isto representava o símbolo de santidade, de pureza, de autoridade. É por isso que os seres angelicais verbalizavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías tem esta experiência e por isto ele figura entre os grandes homens, sobretudo um profeta de fogo. Número 2, o seu livro é marcante, porque a gente assemelha com a própria Bíblia Sagrada. Por exemplo,
Os primeiros 39 capítulos de Isaías apontam para a ação de Deus no Velho Testamento. Os 27 capítulos restantes apontam para a ação de Deus no Novo Testamento. Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia também tem 66 livros. De sorte que estas questões são interessantes. A Bíblia Sagrada nos mostra que o livro de Isaías termina com novos céus e nova terra. A Bíblia também nos mostra que tudo no final haverá de terminar com novos céus e com novas terras. De sorte que quando a gente ler o capítulo de número 64 deste profeta, a gente precisa compreender pelo menos 3 dimensões. A primeira, nós temos um profeta com uma tríplice visão. Número 2, nós temos um profeta com um tríplice diagnóstico. E finalmente nós temos um profeta com inúmeros desejos. Quando nós falamos sobre visão, eu preciso voltar ao capítulo de número 63 e também ao capítulo de número 64 que lemos. Porque a Bíblia nos mostra que o profeta Isaías, ele tem uma visão prospectiva. E esta visão está no capítulo 63, versículo 7 ao versículo 14. Quando ele se projeta para o futuro, isso é muito comum com Isaías, por isto que ele é o profeta messiânico, porque por várias vezes ele se projeta para o futuro, em uma antevisão, em uma visão prospectiva, ele vê coisas gloriosas. A este respeito, ele vê a batalha do Armagedon. Depois que a igreja for arrebatada da terra, o diabo coadjuvado com toda a esquerda e com todas as nações ímpias se levantarão terrivelmente contra o povo de Deus, o povo de Israel. O rio Eufrates está secando, e isto é interessante, porque só existe um caminho para que a China, com o seu poderosíssimo exército, possa invadir Israel, é através do Eufrates. O Eufrates profeticamente está secando. Todas as coisas convergem para um final melancólico, tristâneo, sobretudo sanguíneo. Mas é no auge da batalha do Armagedon que Isaías vê o Senhor. E aí ele o descreve como poderoso guerreiro que pisa o lagar sozinho. Ele não precisa de anjos, ele não precisa de nenhuma classe angelical, ele não precisa de governante, ele não precisa de prefeito, ele não precisa de presidente, ele não precisa de ninguém. Ele diz: eu pisei o lagar da minha ira sozinho, isto é, ninguém pode deter a sua ação gloriosa, ninguém pode deter quando ele resolve agir. Isaías vê o Cristo desta igreja vencendo os nossos inimigos. E a igreja, pastor, aonde estará? A igreja estará glorificada ao seu lado para louvor do seu eterno nome. Quem pode glorificar a Deus? A segunda visão do profeta aí é uma visão já retrospectiva. E você vai perceber isso no capítulo 63, versículo 15, e no capítulo 64, versículo 12. O palco aqui é o êxodo, é a trajetória de Israel, desde que eles deixam as terras empalidecidas do Egito e caminham para as terras montanhosas, a terra da promessa. Eu acho glorioso como Deus cuidou do seu povo de forma extraordinária. Não causa espanto em nós em saber que Deus mandava quilos e mais quilos de alimento todos os dias para saciar a fome do seu povo. Não gera em nós tamanho espanto em saber que de uma rocha brotava água para mais de 3 milhões de pessoas beberem. Não nos causa espanto que o Mar Vermelho, com mais de 3 quilômetros de extensão por 30 metros de profundidade, foi fichinha para aquele que é poderoso para todo sempre. Não gera em nós perplexidade. À noite uma coluna de fogo se projetava, de dia uma nuvem de glória protegia. Faraó tentava alcançar o povo de Deus, mas não podia alcançá-lo. Por quê? Porque antes que houvesse dia, ele é, e não há ninguém que possa escapar das suas mãos. Quando Deus resolve agir, ninguém pode impedir. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre.
O palco é provisão de Deus no Antigo Testamento. O palco é cuidado de Deus para com o seu povo. Mas agora o profeta se lança a uma visão gloriosa. Ele já não olha mais para o futuro. O seu olhar não está mais no passado. Os seus olhos se voltam para o céu de glória. E aqui está o que os estudiosos chamam de a maior oração de avivamento veterotestamentária. Porque mexe conosco o pedido do profeta Isaías. Ele deseja que os céus se rasgassem sobre o seu povo. Em uma linguagem figurativa, ele está dizendo: desce outra vez e dai-nos o prazer de ter a tua presença no meio do nosso arraial. Isaías não suporta mais olhar para trás, para frente, lados e viver uma sequidão sem precedente, uma letargia que se abateu sobre o seu povo. Então ele se propõe a clamar, e a oração dele mexe conosco, que nós lemos esta noite. Ó, se fendesses os céus e descesse sobre nós. Aí o seu olhar é nostálgico, o seu olhar é para o passado. Ele diz: como descias antes, como desceste no monte Sinai e ele fumegou, como desceste antes e a tua glória foi manifesta, como desceste sobre o teu povo, outra vez desça sobre nós. Nós estamos desejosos da tua presença, nós queremos a tua glória sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Deus não descia mais? Por que Deus não manifestava mais a sua glória? Por que Isaías pergunta ou suplica, dizendo: desce outra vez? Porque o Senhor já desceu. Porque os nossos antepassados viram tua gloriosa presença. O Sinai fumegou, o monte tremeu, tua glória se manifestou. Desça sobre nós outra vez. Aí o próprio profeta Isaías, e eu desejo que você, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Ele vai diagnosticar por que Deus não desceu mais. E depois de 100 anos, eu me proponho a também responder esta pergunta: por que nos nossos dias têm sido dias de profunda aridez espiritual, de profundo conformismo espiritual, de uma letargia sem precedente? Eu vou perguntar para você: há quantos meses você não fala em línguas estranhas? Há quantos dias você não chora em uma compulsão, desejando a glória de Deus sobre a sua vida outra vez? Os dias de Isaías não divergem, pelo contrário, eles se assemelham aos nossos dias, e nós podemos nos confundir entre os dias do vidente e os nossos dias. Então a pergunta que não quer calar é: por que Deus não desce mais? Com a sua Bíblia aberta, versículo 6. Que bom que você baixou sua cabeça desse jeito para ler. Isso é bom, irmão. Irmãos, olha, já encontrou o versículo 6? Agora olhe para cá. Irmão, a igreja precisa de Bíblia, irmãos. Eu acho inconveniente juntar vocês tudinho aqui para não ter Bíblia. Se não tiver, vamos para casa, doutor Samuel. Ou não? Sim ou não? Me responda, por favor, porque talvez eu estou falando em nome de vocês e vocês gostam dessas coisas. Não, pastor, a gente gosta mesmo, a gente não gosta de Bíblia. Me responde, por favor, vocês gostam de Bíblia? Pois então eu acho incoerente reuni-los aqui e não ter Bíblia. É porque o Senhor é o pregador, não poderia ser qualquer um, desde que tivesse Bíblia para o povo. Nós não precisamos de palhaços em nossos púlpitos, precisamos de profetas e homens de Deus em nosso púlpito. Eu ainda acredito no que Nick Cruz disse na década de 90 em São Paulo. Ele disse que Deus levantaria um exército de 5 milhões de pregadores neste Brasil. 6 anos depois eu abraçaria a fé em Cristo Jesus. Eu faço parte desses 5 milhões de pregadores que Deus vai levantar. Quem ainda ama a Bíblia Sagrada, quem ainda deseja culto com a Bíblia, quem ainda ama a doutrina, pelo amor de Deus, jogue a mão no terceiro andar e abra a boca para glorificar a Deus.
Versículo 6, qual é a primeira razão do porquê Deus não desce? Ele começa com uma conjunção adversativa. Mas todos nós somos como... Leia como diz a sua Bíblia, por favor, vai. Imundos. A linguagem aí, agora olhe para cá, moça e rapaz. A linguagem aí é alguém que está no estágio terminal de lepra. Israel, através da sua autoridade sanitária, o sumo sacerdote, eles conseguiram enumerar vários tipos de lepra, ou vários tipos de impureza, mas existiam apenas 2 que eram motivos de segregação, de separação: tocar no morto ou ser um leproso. Sabe o que Isaías está dizendo? Deus não desce porque nós nos tornamos leprosos diante de sua presença. Pastor, pelo amor de Deus, irmão, não foi Pablo Marçal que disse, é Isaías que está dizendo. Não é eu que estou inventando para arrancar alguma coisa da igreja, é Isaías que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Bendito seja o nome do Senhor. Por que Deus não desce? Porque nós nos tornamos impuros diante dele. Vocês sabiam, está sendo filmado, né, irmão? Mas eu vou dizer, porque... Vou dizer. Vocês sabiam que o número de moças que engravidam prematuramente na igreja não perde em nada para o mundo? Vocês sabiam que nós substituímos o chá de bebê pelo aniversário de 15 anos? Isso é uma lástima, como dizia o reverendo Estevão Ângelo de Souza. O contrário. Por que Deus não desce mais? Porque as faculdades, as federais estão sucumbindo uma geração inteira. Eu entrei agora na UFMA outra vez, porque faço minha caminhada e vou deixar minha esposa lá. E para minha tristeza, o pecado se prolifera a passos largos ali dentro. Se a gente perder as federais, nós teremos fracassado na missão de levar o evangelho. Por que Deus não desce mais? Porque nós nos tornamos imundos. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o sangue de Jesus Cristo é capaz de nos purificar para a glória do seu nome. Outra questão. Uma moça perguntou para mim na caixa de perguntas: pastor, e quanto a ficar? Ficar com o quê, minha irmã? Não, ficar. Irmã, seja mais clara, pelo amor de Deus. Pastor, é alguém que se relaciona sem compromisso. O que o senhor diz? Eu que digo não, é pecado, é a Bíblia quem diz. Essas coisas estão minando a nossa comunhão com Deus e parece que ninguém quer tirar esta venda dos nossos olhos, porque dói, porque é interessante. Mas Deus nos reuniu nesta noite em mais de 7 polos, e mora dessa tem profetas pregando a uma geração, e só Deus sabe o que vai acontecer conosco depois que venhamos sair da porta deste templo. O meu desejo é uma mocidade avivada, despertada, quebrantada, convertida e sobretudo cheia de Deus. Por quê? Porque a geração centenária passou, o nosso olhar agora é bicentenário. Pastor Estevão Ângelo passou, pastor Meton passou, pastor Ben-TV passou, Climaque Bueno Asa passou, Daniel Beck e Guna Vingre passaram, Frida Vingre passou, a irmã Nazaré de Belém passou também. Esta geração ficou. Nós não iremos fracassar. Jogue a mão no alto, pelo amor de Deus, e diga: conta comigo. Eu desejo ser um instrumento em tuas mãos. Número 2. Por que Deus não desce mais? Está no versículo 6. O que diz-nos aí? E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós. Qual é o termo que ele usa agora aí? Caímos. A minha tradução diz: murchamos. Isso aqui é terrível. Sabe o que Isaías está dizendo? Estou fechando agora a mensagem. Isaías está dizendo que a pior decisão para o homem é quando ele entende que pode viver desmembrado de Deus. Folhas murchas
lançadas pelo vento, isto é, um galho que de maneira decisiva rompe a sua ligação com a árvore. Isso aqui é muito fato, isso aqui é interessante. O que acontece com um galho que é cortado de uma árvore? O que acontece com um galho que é cortado de uma árvore? Ele seca e morre. E a árvore? Agora nós estamos vivendo dois problemas no Brasil. O primeiro é por conta de Caio Fábio, os desigrejados. E como se não bastasse, o diabo agora inventou um tal de quartel-general. Pablo Marçal está dizendo que nós não precisamos estar aqui num culto. E eu acho interessante como é que alguém consegue seguir um cidadão que em toda a sua trajetória é para a destruição das pessoas. A moda agora é não se congregar, ou então um culto em que eu fico em casa e de maneira virtual eu participo, até oferto, até adoro. Só que Paulo não pensava desse jeito. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que a igreja é um corpo, ainda que você seja o dedo midinho do corpo, mas você tem importância. Se você for dissipado do corpo, você morre. Não existe vida espiritual sem congregarmos, sem servirmos a Deus aqui. Eu glorifico a Deus por tua vida. Por quê, pastor? Porque eu estava em casa debaixo de chuva, olhei para o relógio e disse: não vai dar ninguém na igreja, o povo não vai conseguir chegar. Quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, o templo central está topado, está cheio. Por quê? Porque ainda temos desejo de congregar, ainda temos desejo de servir a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Diga para quem está do seu lado: eu preciso de você, você precisa de mim. Precisamos servir a Deus, somos um corpo. Somos uma construção, somos uma família. Cada um aqui tem sua importância. Longe de nós as fugas de Caim e de Adão, porque todas as rotas de fuga são perigosas. Aliás, todos os homens que empreenderam fuga de Deus viveram seus piores dias. Nações inteiras, impérios inteiros que resolveram abandonar ao Senhor, viveram suas problemáticas intermináveis. Os homens do século XIX disseram: não queremos Deus, mande ele embora, vamos expulsá-lo de nossa nação. O humanismo se levanta, o iluminismo vem com Denis Diderot, Adam Smith, dizendo: nós temos agora a resposta para a humanidade. E qual é a resposta para a humanidade? A fé deve ser substituída pela razão. A fé fracassou, Deus fracassou. Deus disse: vocês não querem minha presença, então tudo bem, Deus se afasta. O que acontece? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o iluminismo fracassou, o humanismo fracassou. O homem não pode viver sem o seu Criador. Eu me lembro de Santo Agostinho que dizia: ó Deus, tu nos criastes e só teremos paz quando voltarmos inteiramente para ti. Nós pertencemos a Ele, não dá para viver sem Deus. Dá, mocidade, para viver sem Deus? Não dá. Em terceiro lugar, por que Deus não desce mais? Versículo de número 7, ele nos diz: e já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondestes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Isaías usa uma hipérbole, ele generaliza dizendo: não há ninguém que invoque o teu nome. Por que Deus não desce? Porque ninguém deseja a sua presença. Irmãos, deve ser no mínimo constrangedor chegar no local onde sua presença não é interessante, não é bem vista, não há receptividade. Isaías está dizendo: sabe por que Deus não desce? Porque a gente não dá a mínima para a presença dele. A minha pergunta não é quem vai chegar aqui, se tem patente ou não, é se Deus está aqui. Ele está aqui? Você o sente?
Você não sentiu só uma emoção e está dizendo que foi Deus, ou você sente a sua presença mesmo? Fica de pé comigo. Tecladista, me ajuda aí, campeão. Ele está aí, o tecladista? É o senhor? É? Vai lá, me ajude aí rapidinho. Por que Deus não desce mais? Irmãos, quando a gente deseja a presença dele, mais do que tudo, perguntaram a um moço, perguntou ao seu mestre: mestre, qual é o segredo para ter a presença de Deus? Aí o mestre levou eles para a beira de um riacho e empurrou a cabeça dele para dentro da água. E ele ficou batendo as mãos e já prestes a morrer, o mestre soltou e ele: que isso, mestre? Você sentiu falta de alguma coisa? Sim, claro, do que? Do ar. Você deve desejar a presença de Deus desse jeito. Tem um hino do Ministério Apacentar que diz assim: estou enfermo de amor. Isso é desejar a presença de Deus. Eu falava para minha filha de 9 anos sobre a presença de Deus, e eu citava para ela Kathryn Kuhlman, uma das mulheres pentecostais mais extraordinárias que o mundo já viu. E ela olhava para as pessoas e dizia: Deus é mais real para mim do que você. Ela disse: papai, alguém pode ter essa intimidade toda? E eu disse: pode. Porque há um Deus no céu que deseja isto, é Ele quem deseja isso. Liga para quem está do seu lado: deixa eu segurar sua mão agora, deixa, oh glória. Por que Deus não desce, mocidade? Você vai para casa e alguém vai perguntar: o pastor pregou sobre o quê? Diga para ele: por que Deus não desce mais? Aí ele vai perguntar: aí foi desse jeito a mensagem? Foi. Ele discorreu sobre o quê? Primeiro, ele disse que nós nos tornamos impuros. 2, diga para ele que nós murchamos como uma folha seca. Diga para ele, número 3, não há ninguém que invoque, não há ninguém que deseja a sua gloriosa presença. Irmão, Deus não precisa ninguém precisa de uma caixa de fósforo inteira para incendiar uma floresta. Deus não precisa de 80 mil membros da Assembleia de Deus para incendiar São Luís. Ele precisa de um moço, de uma moça que queira ser cheio dele. Eu estava pregando agora em Santa Rita, irmãos, e era mais ou menos 10h30, às 22h30, e Jesus batizando o crente com o Espírito Santo. Já passava de 60, irmã Ruth, já passava de 70 jovens falando em línguas estranhas, batizados com o Espírito Santo. Era quase 12 da noite, às 0h, e ainda tinha jovem dentro da igreja falando em línguas estranhas. Pastor, o senhor não acha isso exagero? Exagero é a quantidade de tempo que eu passo na internet. Exagero é a forma como eu fico impulsionando para que alguém venha dar um like ou fazer um comentário no meu vídeo, irmã Elisrai, na minha foto. Exagero é ir para casa agora. Nós estamos preocupados com o horário, mas a maioria de nós irá varar até 2, 3 da manhã diante das redes sociais. Isso é exagero. Pentecoste nunca afastou ninguém. Nós precisamos de um Pentecoste. Precisamos voltar a falar em línguas estranhas, porque existem já pastores nossos que estão dizendo que a gente não pode mais falar em línguas estranhas. Por que não pode? Cara pálida, quem me batizou foi Jesus com o Espírito Santo, a Ele eu devo louvores. Onde estão os jovens batizados com o Espírito Santo? Onde estão as jovens batizadas com o Espírito Santo? Bendito seja o nome. Você está proibido de sair deste culto sem que antes você fale em línguas estranhas. Você está proibido de sair deste culto sem que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Isso, o fogo começa a pegar desse jeito.
Lá na galeria tem fogo, tem glória, tem Pentecoste aí. 100 anos depois, nós precisamos de um Pentecoste. Ele pode começar aqui e agora. Isso, feche seus olhos. Agora é o céu. Agora é o trono da graça. Tem o louvor, Elisai? Pois cante, companheiro. Isso, como é bom ouvir você glorificar a Deus. Como é bom ouvir você falar em outras línguas. Alguém já chora. Eu estou pregando e aqui atrás já tem alguém falando em línguas estranhas. Quando terminar o culto, nós vamos responder a pergunta: Deus desceu porque Ele ama habitar no meio do seu povo. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Vem me visitar hoje aqui. Cheios, quero conhecer, cheios do Espírito nós precisamos. Cheios do Espírito nós precisamos ser. Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Onde estiver um crente que não é batizado com o Espírito, seja cheio do Espírito. Algo novo. Isso. Faz meu coração arder de novo. Isso. Fazendo todo medo desaparecer. Vem, Espírito, sobre mim um novo. Rasga o céu, Senhor. Rasga o céu. Eu quero viver algo novo. Isso. Vai, se esforce. Vem visitar hoje. Vai, se esforce. Isso. Quero conhecer mais de ti. Eu já fechei o sermonário. Isso. Se esforce. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Isso. Espírito vem. Sacode a sua alma, pelo amor de Deus. Espírito vem. Diga, vem, Espírito. Clame. A partir de agora, abre a sua boca e clame ao Senhor. Vem, Espírito, vem. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim nova mão. Quero viver. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Cante mais alto, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito. Isso, moça! Incendeia! Isso, moço! Incendeia! Incendeia! Grita pela presença de Deus! Santo Espírito, desce como fogo! Vem, Espírito! Desce como fogo. Vem, Incendeia! Incendeia! Santo Espírito! Santo Espírito, desce como fogo! Santo Espírito, desce como fogo! Incendeia! Incendeia! Sem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim.
meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, posso morar aqui. Tem fogo nos olhos. Levante uma de suas mãos aos céus. Imaginava que era lindo assim. Segure ela por um instante. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu queria que você orasse comigo agora. Eu queria que nós subíssemos agora aos céus e com os braços dos nossos corações abraçássemos os pés do Senhor e gritássemos: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Dirai amandarabaya, uramanda isvidei keleniandereneha. Onde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, abre a boca e vamos fazer um coral de línguas estranhas agora, agora, agora. Abre a boca e seja cheio. Esperado, eu abro a minha casa, posso morar aqui. Tem fogo. Segura, Elisai, segura, Elisai. Cadê os crentes que não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão. Tem coragem de sair do seu lugar e vir pra cá, pra frente? Pois venha. Venha gritando, moço. Venha gritando, moça. Todos os crentes que não são batizados com o Espírito Santo. Pronto, virou manhã pentecostal. Virou manhã pentecostal. Venha gritando: me batiza, me batiza, me batiza. Fica de pé para dar espaço, Jesus. Isso, glória, oh glória, oh glória, oh glória. Meu Deus, a mocidade assembleada debaixo de glória. Ajuda aí, Elisai, traz eles mais pra cá, Elisai. Isso, traz eles mais pra cá, glória a Deus. Isso, isso. Pronto, 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 glória a Deus. Isso, glória. Isso. Eu vou esperar você chegar. Eu vou esperar você chegar. Isso. Meu Deus. E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Batiza, Jesus. Batiza, Jesus. Me perguntaram: pastor, Jesus ainda batiza? Porque os reformados cessacionistas estão dizendo: eu não quero saber o que eles pensam, eu quero saber o que a Bíblia diz. Primeiro a Bíblia, depois o que Hernandes Dias Lopes pensa, depois o que Augusto Nicodemos pensa. Foi Pedro quem disse: a promessa diz respeito a vós, judeus. A promessa diz respeito a vossos filhos, os filhos dos judeus. Só que a promessa se estende aos que estão perto, ao todo o continente asiático, mas também àqueles
promessa chegou em 1905 na outra América. 1922 ela chegou aqui. Oh, glória! 100 anos depois, meu Deus, 100 anos depois, a chama continua acesa. A chama continua acesa. Todos os crentes batizados com o Espírito Santo, levante a mão. Ainda fala em língua, moça? Ainda fala em língua, moça? Ainda tem quebrantamento na tua alma, moça? Pois então estende a mão para cá. Nós iremos orar agora. Põe a mão na cabeça desta moça bem aí, meu amado irmão. Isso. Jesus, batiza essa moça com o Espírito Santo agora. Pode abrir a boca, moça, e falar em línguas pela primeira vez. Jesus te batiza com o Espírito Santo. Veja se ele está falando em língua, meu amado irmão. E assim, ó Pai, que comece agora dezenas e mais dezenas de jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Ele já começou, já batizou 2, já batizou 2. Estende a mão para cá, canta eles vai e deixa a glória. Pegou, pegou, pegou. Ele já está batizando. Canta, minha irmã. Canta, deixa Deus usar vocês. Pode estender a mão quem está perto de alguém que não é batizado. Estenda a mão. Jesus está batizando com o Espírito Santo. Isso, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Fale em línguas pela primeira vez. Deixa ficar. Isso, meu Deus. Todos os dias, meu Deus, da minha vida. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus. Deixa ficar. Meu Deus, meu Deus. Ele vai. Vamos terminar de deixar esse negócio inflamado. Eu quero convidar os crentes que são batizados a sair do seu lugar e estender a mão sobre um desses irmãos aqui na frente. Quem ainda tem coragem para fazer isso? Sai do teu lugar. Aonde tu colocares a mão, ou em quem você colocares a mão, Os coordenadores, deixa Jesus batiza com o Espírito Santo. Todos os jovens que são batizados, saia do seu lugar agora. Coloca a mão aqui. Meu Deus. Vamos lá, todos os coordenadores de mocidade, desçam aqui. Pode entrar aqui pelo meio e estenda a mão, coloque a mão mesmo na Escolha cabeça. alguém, coloca a mão. Em maldade. Isso, aumenta o volume da adoração, vai. Isso. Pastor, eu estou tão perto, nós também estamos torcendo por você. Abra a boca e fale em línguas estranhas pela primeira vez. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Cura esta moça, Jesus. Cura este moço, Jesus. Isso. Está falando em línguas? Já batizou mais alguém? Oh, glória. Oh, glória. Abre a boca. Cheios do Espírito. Cheio do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Isso. Pode abrir a boca, moça, e falar em línguas pela primeira vez. Pode abrir a boca, moço, e falar em línguas pela primeira vez. Batiza, Jesus.
Batiza, Jesus. Já foi mais um batizado com o Espírito. Jesus já batizou o quarto. Onde está o quinto batizado com o Espírito? É promessa, é promessa, é promessa. Enche tua mocidade, meu Deus. Enche tua mocidade, meu Deus. Isso, pode falar em línguas, é promessa. Glória a Deus. Batiza essa moça, Jesus. Batiza, Jesus. Batiza essa moça, Jesus. Vai. Batiza este rapaz, Jesus. Está falando em línguas. O obreiro está dizendo ali. É promessa, é promessa. Isso, minha irmã. Entra aí nesse meio, estende a mão e diga: batiza com o Espírito Santo, Senhor. Você não pode voltar para casa do jeito que você chegou aqui. Você não pode voltar para casa desse jeito. Enche mais, Jesus. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Toma esse ambiente agora. Rasga o céu sobre a nossa cabeça. Agora, agora, agora. Está falando em línguas estranhas aí perto de você. Está falando em línguas estranhas aí perto de você. Meu Deus, que glória, que glória, que glória.